falar da fisiologia das plantas, dos mecanismos, como funciona uma planta. Quando você vê uma floresta, o ser humano dentro da floresta não precisa de colocar fertilizante, não precisa de... A floresta crescer sozinha e crescer muito forte, muito poder. Então, como explicar que a floresta cresce assim muito bonita e quando a gente faz plantação precisa de adicionar fertilizante, água, etc. Tem que compreender o que está acontecendo aqui. Como funciona? Tenho uma planta, vamos pegar o exemplo de uma árvore. Então, uma árvore assim. Tem a raiz principal e as raízes que vão acima. Como funciona o crescimento de uma árvore? Bom, primeira coisa é que tem o sol. O sol vai enviar luz, a árvore vai pegar essa luz. Tem que ver que as plantas são os organismos terrestres que são encarregados de transformar a energia da luz em uma outra energia que se chama carboidratos. Isso que não tem hidratos. Carboidratos são uma energia química. Quando a planta vai receber a luz, ela vai captar o dióxido de carbono do ar, que tem carbono e dois oxigênio, vai pegar H2O que vem do chão, que vai ter água, vai combinar isso para criar esse carboidrato que vai ser uma combinação de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Vai ter N carbono, M hidrogênio e P oxigênio. Não importa muito de saber o tipo de carboidrato, pode ser açúcar, pode ser álcool, pode ser madeira, lignina. Bom, em geral a fórmula é assim, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a árvore vai utilizar essa energia da luz para desfazer o dióxido de carbono, recombinar esse carbono e oxigênio com o hidrogênio da água para criar isso. E isso é energia. Então vai transformar a energia da luz em uma energia que se chama energia química. Por exemplo, madeira é feito disso. Madeira é assim. Quando você quer colocar fogo, vai queimar. Por quê? Porque tem energia química. A queimada vai ser que? Vai ser só destruição da molécula que vai dar calor. Então realmente a árvore vai transformar a energia do sol em uma energia de madeira, de carboidratos, de plantas, de folhas, tudo isso. Folhas de alface vai ser um carboidrato que a gente vai comer e vamos utilizar essa energia para fazer funcionar o corpo humano. Então, quando você vê isso, você vê que é muito simples, carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas para fazer uma planta precisa de mais, porque precisa de magnésio, de cálcio, de nitrogênio, de potássio, de fósforo, etc., etc. E tudo isso a planta vai achar aqui no chão. Tudo o restante que não existe no ar e que não é a água. Como vai fazer a planta para pegar esses minerais que são no chão? A planta tem problema para pegar os minerais. Não é fácil para uma raiz de pegar. O que passa é que mais tem toda a vida do solo, bactérias, fungos, etc., que vão degradar a rocha, a pedra, para extrair esses minerais. E depois vai dar à planta. Então a planta não é louca, ela sei que tem que funcionar como os micro-organismos. O que vai fazer a árvore? Ele vai utilizar 60% do carboidrato que elas produzem para crescer.
Então todo carboidrato vai utilizar para fazer lignina, para fazer a estrutura do tronco, as folhas, etc. E vai utilizar 40% dessa energia de carboidratos que vão lá no champ, que são açúcar, etc., para dar comida aos micro-organismos que estão aqui. O que vai passar? Esses micro-organismos vão se desenvolver. Tem açúcar, tudo isso é nutriente, energia pura. Vão se desenvolver e vão participar nessa extração dos minerais. E o que vai passar é que, bom, tem bactérias, tem fungo, tem nematodes, tem microarthropodes, etc. Toda essa vida no chão que passa em cada sistema natural tem a sua depredação. Tem os que vão comer outros. Então, as bactérias, fungos vão se desenvolver. E o que vai acontecer? Que o nematode vai comer a bactéria. O microarthropode vai comer o nematode. E cada vez que vai ter esse acte de predação, de comer, por exemplo, o nematode vai utilizar 60% do corpo de uma bactéria para comer. Ele vai deixar o restante, 40% do restante na terra. E vai ser na forma solúvel, na forma líquida, que vai fazer a árvore, vai pegar esse nutriente. Então, você tem que ver que a nutriente da árvore, para todos os que são minerais, é uma parceria, uma associação entre a planta e não somente bactérias e fungos, etc., mas com a vida do solo, com toda essa questão da predação, ciclo de vida dos predadores que vão comer as bactérias. Toda essa vida, todo esse manejo vivo vai produzir o nutriente que a árvore vai utilizar. Então você vê a mecânica é como a árvore tem o poder da luz, transforma em carboidratos. Com esse recurso, ele vai enviar na terra, dar comida aos micro-organismos que vão se desenvolver. Esses micro-organismos têm esse papel de pegar os minerais que faltam na árvore. E toda essa predação, essa vida, etc., vai produzir uma solução com minerais que vai ser utilizada para a árvore. Então, ver uma planta como organismo sozinho não existe. Se você vai na floresta, você vai ver o solo é super fértil. Por quê? Porque tem toda essa troca entre micro-organismos e a planta. Isso é a coisa super importante porque quando a gente trabalha com um mecanismo de dar nutrientes à planta, você começa a se substituir a essa vida do solo. O que vai passar? Que a planta não precisa mais de dar 40% do carboidrato para a planta. Todos os organismos vão tentar de trabalhar o menos que possível. Então, se não precisar de alimentar micro-organismos, que já tem todo a nutriente que vem de maneira artificial, vão parar. O que passa? Que a vida aqui vai começar a desaparecer. Fica pobre o solo. Fica pobre. Pode ser fertilizante químico, minerais, pode ser também fertilizante orgânico. A gente pensa que fertilizante orgânico é o top. Não. Essa ideia de fertilizar é uma problemática. Porque você vai, é como você pegar uma pessoa, você colocar no hospital e colocar perfusão. Você não vai criar uma planta autônoma, que é capaz de fazer essa troca com o solo e fertilizar o solo, e o solo vai se melhorar. Então, a fertilização ok, porque às vezes para começar, quando a muda é pequena e quando o solo é pobre, você pode colocar a fertilização orgânica, mas uma vez que começa a se estabelecer, tem que respeitar esses ciclos, essa troca, essa associação entre a planta e o solo. E
por exemplo, na permacultura, o que vamos fazer? Vamos, permacultura, sintrópica, todos esse sistema agroecológico que cuida da natureza, não vamos dar nutrientes à planta, vamos dar nutrientes ao solo. E o solo vai dar nutrientes à planta. Isso é essencial. Bom, se você faz alface ou hortaliça, são um sistema um pouco artificial, porque elas precisam de muita ajuda, são muito domesticadas. Mas a ideia seria mesmo com essas plantas, que são muito fracas, precisam de muita atenção, nutrientes, tentar também de desenvolver esse sistema, de dar comida à terra, e a terra vai dar comida às plantas.